Boa noite, irmãos. Que momento especial. Glória a Deus. A gente está dando início como bons batistas. A Igreja Batista Chave de Davi se encontra em assembleia extraordinária para a posse do nosso querido, amado pastor Juliano de Oliveira Azevedo. E antes da gente estar lendo um texto da palavra do Senhor, vou ler aqui uma breve história para quem ainda não conhece o pastor Juliano, possa estar conhecendo um pouquinho da sua história, da sua trajetória, do seu ministério. Pastor Juliano de Oliveira Azevedo nasceu em 28 de janeiro de 1980, em Campos dos Goytacazes, estado do Rio. Casado com a Renata da Silva Gonçalves Azevedo. Levanta aí, Renatinha. Em 15 de julho de 2005. A sua conversão se deu aos 14 anos, em plena adolescência, em 17 de março de 1994, na Segunda Igreja Batista de Campos. Logo após sendo batizado pelo pastor Heber Silva, ele participou ativamente do grupo Amigos Verdadeiros e no Ministério de Louvor Shekinah da igreja. Participou da Jocum em fevereiro de 2002, na cidade de Piratinga, aonde conheceu a sua amada esposa Renata. Seu chamado ao ministério pastoral se deu no dia 29/8/2003, através do texto de Ezequiel 2, do 1 ao 8. Formado em bacharel de teologia no Seminário Teológico Batista Fluminense em 2007, trabalhou como seminarista nas congregações da Segunda Igreja Batista de Campos, no Jockey Clube, Santo Amaro, Batatal do Imbé. Ordenado ao Ministério da Palavra em 27/11/2008 na Segunda Igreja Batista de Campos, e sua posse se deu na Igreja Batista Chave de Davi no dia 27/12/2008. Foi pastor auxiliar na Igreja Batista Chave de Davi, juntamente com o pastor Marcos Rodrigues, aqui em Santa Maria de Campos, de 2008 até 2011. Seu primeiro pastorado como pastor titular foi na primeira Igreja Batista Memorial, no Parque Jockey Clube, em Campos dos Goytacazes. Levanta as mãos aí os nossos queridos irmãos da Memorial do Jockey, por favor. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Amém. Aonde ele esteve do dia 1/10/2011 a dia 31/10/2023, estando lá por 12 anos. Pastorado como pastor titular da Igreja Batista Chave de Davi, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, do dia 1/11/2023 até que o Senhor venha, amém? Essa é a breve história do nosso amado pastor que sempre esteve no nosso coração. Seria bacana se a gente tivesse a oportunidade de cada um estar homenageando, expressando, mas a gente viraria noites aqui, porque nos 3 anos que ele esteve conosco, ele marcou as nossas vidas, assim como eu tenho absoluta certeza que marcou a vida dos nossos irmãos ali no Jockey. E a missão continua. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Hoje, conversando com ele, eu pude estar dizendo o seguinte: pastor, tem toda a formalidade de uma posse,
mas a gente não pode abrir mão do profético que existe aqui. Deus, Ele tem algo poderoso, algo sobrenatural a derramar sobre essa igreja. Nós cremos nisso. Nós cremos que o rio do Senhor passa aqui. Nós cremos que Deus tem grandes planos para essa igreja. E diz assim a palavra do Senhor: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, ele disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois ele partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Eu não queria dizer isso não, pastor, mas literalmente esse homem queimou as carroças e veio, entendendo de Deus um chamado, comissionado pelo Espírito Santo para uma missão bem específica nesse lugar. Mas é muito importante, igreja, a gente entender que isso aqui não é uma palavra, eu disse isso para ele hoje, não é um texto que a gente quer ler somente direcionado a ele, não. Ele já queimou as carroças dele, ele já queimou até o Honda dele, e veio. Mas eu não posso deixar de iniciar esse momento tão importante para essa igreja, tão profético para essa igreja, sem dizer que nós também precisamos queimar algumas coisas. Nós não queremos um pastor que vai e a gente fique, não. Nós vamos juntos, pastor. Nós cremos naquilo que Deus ainda vai fazer através dessa igreja, nessas localidades. E não só aqui, mas nas localidades vizinhas. Nós cremos muito nisso. E como nós cremos. E a gente vai em nome de Jesus. Feche seus olhos. Faça a sua oração agora para a gente estar avançando. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, porque chegamos até aqui, Deus. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor proporcionou para essa igreja, Pai, inclusive, ó Pai, os nossos momentos de aflição, os nossos momentos de medo, os nossos momentos de dor, Pai, os nossos momentos de perca. Até por isso nós te agradecemos, ó Deus, porque ainda assim nós sempre vimos o amor, o carinho e o cuidado do Senhor para com essa igreja. Senhor Deus, eu te peço que através do teu Espírito o Senhor fale a cada coração, que não seja, Pai, somente uma cerimônia, mas que a tua igreja entenda algo profético que a gente está vivendo, Pai. Ó Deus, que através do teu Espírito, ó Deus, o Senhor clareie, ó Pai, a visão da tua igreja, para que a sua igreja enxergue, ó Pai, os planos que o Senhor tem para nós, e que possamos juntos, em unidade, cumprirmos a missão que o Senhor tem para essa igreja, Pai. Louvamos ao Senhor por esse dia, adoramos ao Senhor, ó Deus, e declaramos que o Senhor sempre foi e sempre continuará sendo o grande líder dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os pastores que erguessem uma das suas mãos. Os recepcionistas vão estar tomando nome para a gente poder estar citando eles aqui. Os pastores. Muito bom receber os amados aqui.
Muito bom ver o carinho de todos com essa igreja. Nós, como liderança, ficamos muito felizes pelo amor que cada um que tem um carinho especial pela nossa igreja tem demonstrado ao longo desse tempo, e tem demonstrado também no dia de hoje, estando aqui, participando desse momento tão importante para a Chave de Davi. Vocês são bênção na vida dessa igreja. Relação dos pastores. Pastor Daniel Pandino, a gente nem conhece ele, né? Benção, um grande amigo dessa igreja. Prazer ter o irmão, o pastor aqui conosco. Felipe Dona, pastor Adonias Júnior, pastor Daniel Rangel, pastor Sérgio Renato, pastor Jean Assunção. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela presença dos queridos aqui. Sintam-se à vontade. Amigos do pastor Juliano, já consideramos um grande amigo da Chave de Davi. Amém? Os irmãos possam estar aplaudindo os nossos amados pastores. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Sérgio. Pastor Sérgio está atuando como o vice-presidente, né, da Igreja Memorial do Jockey. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Nós ali da Igreja Batista Memorial do Parque Jockey Clube, no primeiro momento nós ficamos bastante tristes com a saída do pastor, com o anúncio dele vir para cá. Mas também no mesmo instante estamos muito felizes de podermos estar aqui neste momento de posse, ver que a igreja está recebendo o pastor com todo o braço aberto, com todo carinho, com todo amor, como ele foi recebido conosco lá durante esses 12 anos. Aprendemos muito, deixou um legado muito grande à nossa igreja, na parte espiritual, enfim, deu uma reformação na igreja, e é alegria de estarmos aqui. Mas no mesmo instante, a nossa igreja, com certeza, ficou triste também. Muitos irmãos choraram. Nós estamos aqui hoje com uma representação bastante grande. Eu peço aos irmãos lá que se coloquem de pé, por favor, lá na Igreja Batista Memorial, Parque Jockey Clube. Os irmãos fizeram questão. Pode sentar, irmãos. Os irmãos fizeram questão de estar aqui nesta noite. E eu quero deixar a palavra para a igreja. Igreja, está lá em Hebreus 13, 15. Ore pelo pastor. Vigie pelo pastor, porque o pastor vela a igreja. Então o ministério do pastoral é sustentado pela igreja na oração, entregando a vida do pastor, a vida da sua esposa, a vida do seu filho, o ministério da igreja diante do Senhor. É uma igreja forte. Amém, irmãos? O irmão Pedro Henrique, também da Memorial do Jockey.
igreja memorial, para ele nunca esquecer que a gente ainda está com ele. A gente ficou muito triste quando ele saiu. Quando ele saiu, eu chorei até em casa. Fiquei tão triste. Mas a vida é assim, né? Tá. Um dia eu estava pensando em comprar alguma coisa, que ele ia embora da igreja. Aí eu pensei, por que não comprar alguma coisa para ele lembrar da igreja? Primeiro foi uma ovelhinha, aí não deu certo. Aí depois foi um livro, não deu certo também. Eu pensei, por que não fazer um quadro? Aí eu fiz o quadro. Eu mostrei e a minha avó falou, vamos fazer um quadro então. Fomos lá no centro, fizemos o quadro e quem me ajudou mais foi minha avó. Foi a mais que me ajudou. Então, eu vou mostrar o quadro a vocês. Essa aqui representa eu. Porque ele foi embora e eu chorei, né? Mas esse pastor aqui é o pastor Juliano. Quando fizemos o convite e Deus respondeu, pastor Juliano, preciso confidenciar isso para os irmãos. Essa igreja, ela sempre se comprometeu e se preocupou muito e orou muito também pela vida da igreja memorial. A gente sabe que esse momento é doído, dói bastante. Mas nós somos uma só igreja. E assim como eu disse para ele lá atrás, como representante da igreja nesse tempo, eu reafirmo: os irmãos podem contar conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma breve retrospectiva do que foi esse processo de sucessão pastoral. Eu me lembro no gabinete com o nosso querido pastor Adonias, ele prontamente abriu uma brechinha na sua agenda para nos recebeu muito bem, com muito carinho, e nós contamos o processo que a gente estava vivendo. E contamos a ele que nós definimos algo. Deus, ele entregou algo singular para essa igreja. Ele nos deu uma visão. Ele sempre nos mostrou aonde queria que a gente fosse. E essa liderança sempre entendeu isso. E nós compartilhamos com ele que o primeiro ato da comissão que a igreja escolheu de sucessão pastoral foi parar tudo e orar por 30 dias. 30 dias, ajoelho no chão, é oração. Todos os dias, às 6 horas, essas portas estavam abertas aqui, tinham irmãos orando, tinham irmãos orando em casa, entendendo o que essa igreja queria.
Éramos 7 pessoas nessa comissão. E durante a comissão, por favor, sobe aqui. E a comissão de sucessão pastoral, com todas as decisões, com todas as dificuldades, nunca nesse tempo ouvi uma decisão que não tenha sido unânime. Esse tempo todo estávamos debaixo de muita oração. E na conversa com o pastor Doniz, nós contamos tudo a ele, e ele, eu tenho 2 coisas para te falar. Foi a primeira coisa que ele nos disse. A primeira foi que, irmãos, o que vocês estão procurando é muito difícil. Aí a gente deu aquela murchada, e aí ele disse, mas a segunda coisa é que o que vocês estão desejando não é impossível. E nós vemos a mão de Deus agindo aqui. A gente vê em todos os detalhes Deus agindo nesse processo. Eu louvo a vida por esses irmãos que dedicaram tempo, esforço e se derramaram na dependência do Espírito Santo de Deus, para que a gente pudesse chegar até o dia de hoje. Queria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida desses irmãos. Esse perfil trago para a igreja. A igreja aprovou. E um dos dias mais lindos dessa igreja, quando a gente trouxe aqui um nome 100% direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e a igreja foi unânime, entendendo cada um em seu espírito aquilo que Deus estava nos direcionando. Encaminhamos o pedido, encaminhamos essa carta convite oficial em nome de toda a igreja. E longos 30 acho que foram 30 e alguns dias, e como foram longos, nós recebemos um sim. E esse sim somente após Deus ter testificado com todas as letras, tanto para o nosso pastor Juliano, como para sua esposa Renata. Deus agiu nesse processo. Hoje a gente pode dizer isso com toda a propriedade. E tudo isso porque Deus tem algo grande para fazer através dessa igreja. E como eu disse no início, a igreja precisa entender isso. Não seremos, em nome de Jesus, não seremos a geração que atrasa a grande obra que Deus vai fazer nas nossas localidades, em nome de Jesus. Amém. Louvo a vida dos irmãos, louvo a Deus pela vida dos irmãos. Agora eu queria convidar a diretoria da igreja para que estivesse vindo à frente. Estaremos lendo o termo de posse. Toda a diretoria aqui, por gentileza. Diretoria aqui em cima, por gentileza. Vamos também aplaudir a Deus, louvar a Deus pela vida desses irmãos que por 6 meses não só conduziram essa igreja, como se empenharam, se esforçaram em continuar avançando com essa igreja. Queria convidar a igreja para que pudesse dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. O atual presidente da igreja, que é o pastor Vilmar,
ele não está presente, está a trabalho. Louvamos a vida também pela vida do irmão, muito empenhado aí nas visitas, na colaboração para com o cuidado com a igreja. Quantas e quantas madrugadas nós entramos tomando decisões pela igreja, quantos erros, quantas aflições, mas graças a Deus estamos de pé. Louvado seja o Senhor por isso. Estaremos lendo agora o termo de posse. Gostaria da atenção da igreja. Diz assim: Igreja Batista Chave de Davi, Rua Júpiter, número 42, Santa Maria de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Vice-presidente Alessandro dos Santos, o que vos fala. Lendo agora o termo de posse, que aos 24 dias do mês de novembro de 2023, às 20 horas, reunindo-se a Igreja Batista Chave de Davi, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ, sob o número 31.505-332-0001, dígito 59, em seu templo, a Rua Júpiter, número 42, no distrito de Santa Maria de Campos, nesta cidade, situada em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, em culto solene de posse, tendo no exercício o vice-presidente da igreja, até aqui o irmão Alessandro dos Santos, brasileiro, casado, residente na Rua São Joaquim, sem número, distrito de Santa Maria de Campos, também nesta cidade, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Para dar posse como presidente, a partir desta data, ao pastor Juliano de Oliveira Azevedo, brasileiro, casado, residente à Rua Avenida Alberto Lamego, número 405, bloco B5, apartamento 404, bairro Califórnia, nesta cidade de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. CPF 081-770-447, dígito 70. Pastor Batista, membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, na função de presidente da Igreja Batista Chave de Davi, onde exercerá, a partir desta data, o seu ministério pastoral, tendo sido eleito para a função na Assembleia Extraordinária, especialmente convocada e realizada na forma do Estatuto Social da Igreja, aos 15 dias de outubro de 2023. Uma vez que aceitou e assumiu o compromisso, obrigou-se também a cumprir e fazer cumprir integralmente o Estatuto Social da Igreja, bem como as seguintes disposições: comprometo-me a obedecer a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e o documento denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou outro que vier a substituí-lo, ratificando o compromisso assumido pela Igreja por ocasião de sua organização no que tange aos compromissos denominacionais, e na hipótese a ter uma outra experiência pessoal, entendimento e prática diferente do contexto eclesiástico seguido pela Igreja e da denominação batista, conforme a Convenção Batista Brasileira. Comprometo-me a exonerar-me espontaneamente do pastorado, independente do número que permanecer fiel às doutrinas bíblicas defendidas e proclamadas pelos batistas, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da igreja, nem tampouco impedir que esses irmãos recorram à Convenção Batista Fluminense para as devidas orientações. O novo pastor declara, para os fins de direito, que aceita todos os termos e condições estabelecidas no presente termo de posse, comprometendo-se a honrá-lo em todos os aspectos,
perante o Deus eterno, a Igreja Batista Chave de Davi, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Amém. Pastor Juliano e a família. Pastor Felipe Luna será o pastor que estará fazendo a oração de posse. Vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Chama os pastores presentes para estar conosco aqui nesse momento. Vamos lá, colegas do ministério. Pedir ao querido pastor Juliano, sua esposa Renata, seus filhos, príncipe e princesa, para se ajoelhar neste momento. Quero parabenizar a Igreja Memorial do Joque por estar aqui. Muito nos emocionou como pastores vê-los aqui. E a querida Chave de Davi por esse momento. Parabéns, que Deus os abençoe. Vamos orar? Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nós não temos palavras para te agradecer e te engrandecer nesta hora, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito e agradável. Deus, louvado seja o teu nome por esta noite de festa, onde a tua igreja, Senhor, a noiva do Senhor, está reconhecendo, Pai, o momento, o tempo chamado do teu servo e da tua família, Senhor. Obrigado pela Igreja Memorial do Joque, a Batista aqui presente, a Chave de Davi e a Igreja do Senhor aqui representada pelo teu povo, Pai. Obrigado, muito obrigado. E nós, como igreja do Senhor, agora abençoamos esta família, abençoamos esta igreja, abençoamos esse ciclo, Pai. Que a tua, ó Deus, vontade prevaleça acima de todas as outras, ó Deus. Que os céus se abram, ó Deus, neste lugar. E que esse novo ciclo, ó Deus, seja para saquear mais e mais o inferno e povoar a glória do Senhor. Ó Deus, unge esta casa, unge o teu servo, Pai, cada vez mais. Dê sabedoria, Deus, dê autoridade dos altos céus, e que o teu Espírito, ó Deus, seja presente todos os dias, ó Pai. E nós, como igreja, agradecemos, nos abençoamos e consagramos em nome de Jesus. O povo de Deus diz: aleluia, glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Não há limite para o que Deus vai fazer. Fica aqui a família do pastor, pode ficar aqui, não acabou ainda não. Fica aqui só mais um pouquinho. Chave de Davi sendo chave de Davi, pastor. Irmã Liliana, secretária, primeira secretária, em nome da diretoria da igreja, em nome da Chave de Davi, presenteando aqui a nossa querida e empossada família pastoral, em nome de Jesus.
Muito boa noite, igreja. Aleluia. Obrigado por cada vida e família que vieram. Muitos que estão aqui fizeram e fazem parte da nossa vida. E eu quero agora, como pastor empossado, só ler um texto, porque eu entendo que é um banquete de Deus para nós recebermos algo muito tremendo. Quero ler o texto de Atos capítulo 20, versículo 24, que diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Tenho plena certeza que estou aqui debaixo de obediência e já temos visto ao longo desses primeiros 24 dias a testificação de que estamos no centro da vontade de Deus. Então, eu quero agradecer os amigos e irmãos que vieram de longe, também não deixar de citar, a minha sogra, que está aqui, minha segunda mãe, minha cunhada Dani, a nossa querida e preciosa Júlia, tia Helena e todos os outros amigos, a família Memorial do Jockey que veio. Nós temos uma linda história juntos e isso vai se repercutir para a glória do Senhor. Assim como há 15 anos atrás eu formei líderes e a semente que multiplicou, eu tenho muita certeza de que assim será também na Memorial do Jockey. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, Ministério de Louvor da Segunda Igreja. Adoremos ao Eterno, porque Ele está aqui e o nosso maior motivo é a presença dEle, porque sem Ele nós não somos exatamente nada. Boa noite, queridos. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Nós, do time de adoração da Segunda Igreja, estamos muito felizes de podermos estar aqui nessa noite participando desse momento e que nós possamos realmente declarar, afirmar que nada pode parar a Igreja do Senhor. Nós estamos de pé, amém? Aleluia. Celebre ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, aleluia. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos, nação santa, e somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Estamos de pé e não caminhamos é o que nós cremos, é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por
somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Nós somos nação santa, povo eleito do Senhor. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não pode parar a igreja do Senhor. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move, Senhor, é o que nós cremos. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pelo aquilo que nós cremos. Nós vivemos por fé, na Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vivemos por fé, estamos de pé. Nós estamos de pé. Aleluia, glória a Deus. Porque o nome de Jesus tem poder. Vamos celebrar esse Deus maravilhoso. Hoje é noite de festa, de alegria. Deus está aqui, aleluia. Então vamos declarar isso. Deus está conosco e luta por nós. Ele já venceu, Ele já venceu. Não me abalarei, não oscilarei. Jesus está aqui. Oh. Aleluia, Jesus. Deus está conosco e luta por nós. Ele já venceu, Ele já venceu. Não me abalarei, não oscilarei. Jesus está aqui. Levou nossa vergonha e os fardos carregou. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não me abalarei, eu não oscilarei. Jesus está aqui. Viverei, viverei, não morrerei, pois o poder da ressurreição está vivo em mim. Livre sou em nome de Jesus.
carregou. Ele já venceu, sim, Ele já venceu. Não me abalarei, eu não oscilarei. Jesus está aqui. Declare isso. Viverei, não morrerei, pois o poder da ressurreição está vivo em mim. Livre sou em nome de Jesus. Viverei, viverei, não morrerei, por te exaltar e declarar: se vivo está, curado estou em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que vence todas as batalhas. Nós cremos nessa verdade, que Ele luta por nós. Não importa a luta que nós tenhamos passando, nós sabemos que saímos vencedores, porque Ele já venceu. Aleluia. Você crê nisso nessa noite? Então vamos declarar isso. Vamos cantar. Aleluia. Deus luta por nós, afasta a escuridão, ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem, por isso bradarei, bradarei. Deus luta por nós, afasta a escuridão, ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem, por isso bradarei, bradarei. Não morrerei, pois o poder da ressurreição está vivo em mim. Livre sou em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, por te exaltar e declarar: se vivo está, curado estou. Deus luta por nós, afasta a escuridão, ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem, por isso bradarei, bradarei. Deus luta por nós, afasta a escuridão, ilumina o reino que não se abalará. Em nome de Jesus, os inimigos caem, por isso bradarei, bradarei. Aleluia. Glória, glória a Deus. Ah, Jesus. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigada, Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos consolando com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e 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 queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar. Só a igreja declara isso. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra nas nossas vidas. Tome um lugar de honra nos nossos corações, na nossa família. Jesus, toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa família, em nome de Jesus. Se tem algo que tem competido com o Senhor, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, Senhor. Toma o teu lugar de honra nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tome um lugar de honra. Quem tu és? 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 Tome um lugar de honra. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Ele é consolo e abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Obrigado, Jesus. Cante comigo, vem. Meu Jesus,
diga que Ele é Salvador. Salvador. Outro igual não há, nunca haverá outro igual. Todos os dias Quero louvar as maravilhas do Teu nome. maravilhas. Seu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, eu sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo, grandes feitos, firmar estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim, oh, pra mim. Ele foi ao madeiro, Ele se entregou por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está vivo entre nós. Nós somos um povo livre, lavados e remidos pelo Teu sangue. A morte venceste, o véu Tu rompeste. A tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória. Acima de todo nome Estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome. O nome de Jesus está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso Ele é. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Nome. Jesus. Nome de Jesus, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Nome De Jesus. aleluia.
Aleluia. Quero convidar meu amigo pastor Adonias para vir. Foi com muito carinho que eu convidei para estar aqui nesta noite tão importante na minha vida como pastor, na vida desta igreja, nesse novo cenário que os céus coloca diante de nós. E eu quero pedir a você para não ficar preocupado com o horário. A gente teve um problema técnico com a mesa, mas graças a Deus o nosso querido irmão Luciano veio e o Senhor o trouxe para que ele fosse instrumento de Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar por este servo precioso. Pai, nós queremos te bendizer pela vida do pastor Adonias, pela disponibilidade que ele sempre tem se colocado de ser instrumento do Senhor. Ó Pai, abre o céu sobre este lugar. Ó Deus, e derrama fogo do Teu Espírito nos corações, e que saímos aqui incendiados, com o coração mais apaixonado pela Tua presença e pela missão do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, pessoal. Que a bendita graça de Deus e a paz de Jesus esteja habitando em nós. Amém? Coisa boa poder estar aqui. Eu, de antemão, já agradeço muito o privilégio, o convite, a poder ser abençoado nessa noite, poder, desde o início, ser encorajado a permanecer firme no ministério. Que quadro bonito foi esse aí que o pastor Juliano recebeu. E eu não sei se você ainda está animado, tem alguma coisa de Deus ainda para a gente receber. Eu quero dizer que lá fora está chovendo, mas está chovendo. Você não vai conseguir chegar em casa agora, é melhor ficar aqui mesmo, né? Então, eu quero agradecer. Pastor Juliano e também a sua família, Deus abençoe muito, que essa nova página na vida de vocês seja marcada com muita profundidade do céu. Que jamais falte unção sobre a cabeça, que Deus jamais deixe você subir aqui e olhar para o povo sem que os seus olhos vejam a face do Senhor, que os seus ouvidos estejam abertos e sensíveis à direção que a voz do Espírito dará, que os seus olhos estejam completamente desimpedidos para enxergar o que Deus está enxergando e se envolver com o que Deus está fazendo, que os seus pés permaneçam firmes para nunca desistirem no meio da caminhada, e que sobre o seu coração jamais falte paixão por Jesus, que a unção seja renovada sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, é o nosso desejo. Recebam um abraço da Segunda Igreja, uma comunidade leve, profunda e funcional. Gostei, né? Lá a gente usa essa expressão, leve, porque para nós, mais do que seguir meramente regras construídas, nós desejamos estabelecer uma intensidade mais profunda de obediência ao mandamento que Jesus já deixou. Profunda porque, apesar de sermos muitos e termos relacionamentos entre nós mesmos, desejamos que o nosso relacionamento interpessoal seja reflexo ou subproduto do nosso relacionamento vertical e funcional, porque apesar da estrutura, nós já aprendemos que a igreja é muito mais do que a estrutura que ela tem. A beleza de uma igreja não pode ser mensurada pela estética do prédio, mas pela intensidade como o Espírito Santo se manifesta ou se revela no meio dela. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Vem cá, pastor, fica aqui do meu lado, você vai pregar junto comigo. Vamos junto aqui, fica aqui. Só eu vou ficar cansado aqui? De jeito nenhum, né? Deixar o senhor aqui e quando for para eu parar, você, ó, atrás, ó. Você puxa. Pega a sua Bíblia aí, por favor, Neemias capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15. Neemias capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. A Bíblia diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído um muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Versículo 2: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Juliano, vem, vamos encontrar-nos num povoado perto de Santa Maria. Eles, porém, estavam planejando mal contra mim. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: eu estou envolvido na Igreja Batista Chave de Davi numa grande obra
E por isso não vou descer, não vou parar. Porque eu deveria parar a obra que fui chamado para realizar, para perder tempo encontrando-me com vocês. Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhes mandei a mesma resposta. Pela 5ª vez, eles não desistem. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito: dizem entre as nações, a tática, o velho boato, dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Eles confundem rebelião com um grande alvoroço que vai causar aqui na comunidade, né? Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei entre eles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso vem, vamos conversar. A tática do diabo sempre é a intimidação. Mandei-me dizer-lhe então: nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, vão desistir, ela não será concluída. Então pedi a Deus, dizendo: fortalece as minhas mãos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se tinha trancado. E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi para Semaías: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a própria vida? De maneira nenhuma entrarei lá. Eu disse isso para Semaías porque percebi que não era Deus que o havia enviado, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porque Tambias e Sambalate o haviam subornado. Pessoas parecem estar abertas a receber o Evangelho como nunca estiveram em qualquer outro tempo da história. É por isso que eu chego aqui hoje com o objetivo de olhar para o irmão e olhar para os irmãos e me apropriar da mentalidade de Neemias e dizer que hoje Deus deseja não apenas trazer um novo pastor para cá, mas Deus deseja alinhar o coração do pastor que chega com o coração da igreja que recebe. Amém. Aqui, vamos esquecer a energia. Deixa ela voltar, não voltar, presta atenção aqui. O que eu vim fazer aqui é muito importante. Tem muita coisa em jogo hoje aqui. Muita história Deus vai construir, ou muitas páginas vocês vão ver a partir do dia de hoje. Mas tudo isso será subproduto, tudo isso será resultado de um alinhamento que somente o céu pode fazer, no coração de uma família pastoral que chega com o coração de uma igreja que recebe. Se não houver esse alinhamento, todos os intentos, todos os planejamentos, todos os planos, todas as intenções, por melhores que sejam, elas não poderão produzir resultados palpáveis, frutíferos e permanentes, porque Deus só habita onde há alinhamento entre a vontade divina e a disposição do coração humano. Sabe, pessoal, eu estou animado, hein? O livro de Neemias é um livro interessante, você conhece. Segundo os analíticos do Velho Testamento, o livro de Neemias foi escrito por volta de 425 anos antes de Cristo. E quando eu leio esse livro, eu concluo que Neemias não apenas possuía uma filosofia de liderança pessoal, mas Neemias, ele vivia essa filosofia intensamente. Não era meramente uma teoria construída, era possível ver no dia a dia de Neemias toda a estratégia de liderança ganhando a sua mente, penetrando em seu coração e tomando forma em suas ações. Ou seja, Neemias era alguém completamente envolvido com uma visão de liderança. Neemias trabalhava para o rei Artaxerxes, rei dos Medos e Persas.
E a história diz que Neemias ocupava uma posição de influência. Neemias participava da intimidade do rei. Neemias, ele participava dos momentos mais restritos. Porém, a Bíblia diz que existiu um momento na história de Neemias que o seu coração não mais ficou na peça. Pega aí, pastor. Eu sei que esse momento é um momento de emoções, um dualismo de emoção. É uma igreja feliz que recebe, é uma igreja que se compadece, se alegra, mas se compadece, porque acha que perdeu o pastor. Na verdade, a gente não perde. Até porque a gente não perde o que a gente nunca teve. A gente só perde o que a gente tem. Como o pastor não é propriedade da igreja, mas é um servo de Deus para servir a igreja, eu quero que as duas igrejas aqui hoje se alegrem. Porque pastor Juliano vem para a Chave de Davi, porque exerceu um excelente ministério para Memorial do Jockey. Até porque eu fico muito feliz de chegar numa festa como essa e ver uma igreja que está cedendo, se alegrando tanto quanto como uma igreja que está recebendo. Meu irmão, que coisa extraordinária. Existiu um momento em que o coração de Neemias não ficou mais na peça. Existiu um momento em que o coração de Neemias foi roubado por conta da destruição da sua cidade. Jerusalém havia sido sitiada, os babilônicos devastaram a cidade, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, os príncipes foram levados cativos. O coração daquele simples copeiro não estava mais na Pérsia, porque havia voltado para Jerusalém. E é interessante porque Neemias queria voltar à sua amada cidade, porque ele tinha recebido de Deus a função, a tarefa de reconstruir os muros que tinham sido derrubados pela invasão babilônica. Quem está aqui comigo ainda, levanta a mão e diga assim: eu estou aqui. O capítulo 2 de Neemias, por exemplo, apresenta Neemias diante do rei com um semblante caído, triste. E o rei então pergunta para Neemias: Neemias, o que está acontecendo? Essa sua tristeza não é uma tristeza natural, só pode ser uma tristeza profunda da alma. E Neemias então ele responde: como poderia o teu servo permanecer em paz? Onde está? Se a minha cidade, ou a cidade do teu servo e o povo do teu servo estão necessitando de ajuda. Diante da expressão de Neemias, a Bíblia diz que o rei entregou a autorização para que ele pudesse seguir em direção àquilo que ele tanto almejava, que era liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu não sei se você está entendendo para onde o Espírito Santo está nos levando. Neemias saiu, foi em direção ao cumprimento do seu objetivo. Agora tem o seguinte, pastor Juliano. Ainda no capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias, indo em direção ao cumprimento do seu objetivo, fazer o que Deus lhe havia chamado para fazer. Ainda no capítulo 2 nós descobrimos que Neemias teve de enfrentar homens perversos. Não é porque atendemos a voz de Deus e nos propomos a realizar a vontade de Deus que estaremos isentos de passar por circunstâncias onde existe perversidade manifesta pelo coração humano. Neemias encontrou a sua primeira oposição. Quando Sambalate e Tobias ouviram falar da chegada de Neemias e o que Neemias pretendia realizar, a reação de Sambalate e Tobias foi imediata. Interessante, Sambalate e Tobias começaram a planejar como se opor àquilo que aquele simples, porém altamente motivado e focado homem desejava realizar. Eu tenho aprendido, recebe aí, irmão. Eu tenho aprendido que é inevitável andarmos por fé, é inevitável nos lançarmos no cumprimento do propósito de Deus e não despertarmos hostilidades naqueles que teimam em se opor à vontade do Pai.
Pessoas como Sambalate e Tobias não suportam conviver com líderes, com pastores cuja vida é incendiada pela fé e o coração é focado no propósito de Deus. Neemias tinha uma tarefa, e qual era a tarefa? Liderar a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém. Eu estou na introdução, hein, gente? Esse amém está fraco demais. Essa era a vontade de Deus para Neemias. Foi Deus quem guiou Neemias para aquele projeto. Foi a mão de Deus que arrancou Neemias do palácio e o conduziu para ser plantado em Jerusalém para a reconstrução dos muros. A partir desse pano de fundo, desse background, eu quero destacar 3 lições e eu espero que essas lições permaneçam vivas, não apenas na mente da família pastoral que chega, mas também na mente da igreja que recebe. Em primeiro lugar, se quiser pode anotar se é que você consegue enxergar. Em primeiro lugar, para ser excelente em alguma coisa, eu vou repetir. Ô irmão, levanta a mão direita aí, por favor. É direita, não é esquerda não. Sabe o que significa levantar a mão direita? Nada, só levantar a mão direita. Obrigado, pode abaixar. É só para você acordar. Olha para cá, por favor. Olhar para a história de Neemias é aprender que, para ser excelente em alguma coisa, pastor, é necessário dizer não a muitas outras coisas. Igreja Chave de Davi, para ser excelente em alguma coisa, é necessário dizer não a muitas outras coisas. No capítulo 6 que nós lemos, a gente encontra aqui um convite pessoal. Um convite que a princípio parecia inofensivo e inocente. Está aqui comigo ainda? Diga amém. Amém. O versículo 2 do capítulo 6 afirma que Sambalate e Gesem convidaram Neemias para se encontrar com eles em um dos povoados da planície de Orma. A princípio um convite bacana, um convite que expressava uma preocupação. Na verdade existia por parte de Sambalate e Gesem uma falsa preocupação no ar. O convite daqueles 2 homens soava como o seguinte: Juliano, você está trabalhando demais. Pastor Juliano, você precisa descansar um pouco. Venha passar uns dias conosco. Venha desfrutar de um lugar agradável. Cuidado, pastor, porque no exercício do ministério, realizando a visão que Deus nos entregou, sempre existirão falsas preocupações cujo foco principal é nos desviar do foco de Deus. É necessário haver discernimento quando realizamos a obra de Deus. Irmão, recebe aí. Família pastoral que chega, igreja que recebe. Receba. Nem todos os convites que recebemos vêm do trono de Deus, apesar de terem capa de espiritual. Vou repetir. Fala mesmo. E a minha voz já está indo embora. Nem todos os convites que recebemos vêm do trono de Deus, mesmo que aparentemente tenha capa de convites espirituais. Ou seja, Neemias, diante do convite que lhe foi feito, disse o quê? Disse não posso. Neemias percebeu a presença de problemas. Pastor que lidera a igreja precisa de discernimento. Na verdade, discernimento é uma qualidade que deve acompanhar aqueles que decidiram servir a Deus. É o discernimento que nos capacita a ler as entrelinhas. É o discernimento, por exemplo, pastor, que nos impede ou nos livra de alianças impróprias. É o discernimento que nos faz entender com convicção onde a mão de Deus está agindo, como também é o discernimento que nos faz enxergar com clareza quem o inimigo está usando. Recebe aí, irmão.
Lá na segunda igreja o povo diz assim: eu recebo. Recebe mesmo. Mais do que coragem para executarmos o que Deus nos manda fazer, é necessário ter discernimento. Porque será o discernimento espiritual que abrirá os nossos olhos, a fim de que nos desviemos daqueles que tentam paralisar a obra, e a fim de que permaneçamos no lugar onde Deus nos plantou. Na verdade, é o discernimento que nos livrará de nos desviarmos 1 centímetro que seja do propósito para o qual Deus nos chamou. Glória a Deus. Muitos pastores e muitas igrejas acreditam que fazendo mais farão muito. Vou repetir. Muitos pastores e muitas igrejas acreditam que fazendo mais farão muito. Isso é vento tentando destelhar, fica tranquilo. Muitos pastores e igrejas acreditam que fazendo mais farão muito. No entanto, o que é verdade de verdade é que fazemos mais fazendo menos. Quem quer ser excelente em alguma coisa tem que ter coragem para dizer não para muitas outras coisas. Dizer sim para muitas coisas nos faz perder o foco. Dizer não nos faz ficar seletivo. Dizer não nos permite permanecer focado. Pastor Juliano, o irmão não crescerá com os sims, o irmão crescerá com os não. Igreja Chave de Davi, os irmãos não avançarão com os sim, os irmãos avançarão com os não. Porque lembre-se, não podemos fazer tudo. A gente precisa manter o foco naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu tenho aprendido na minha vida que quem quer ser tudo para todos, no final descobre que não foi nada para ninguém. Beleza, gente? Eu vou repetir. A escuridão, faltou energia, o HD zerou aí, tem que essa eu sei. Quem quer ser tudo para todos, no final descobre que não foi nada para ninguém. Irmãos, aprendam aqui uma coisa: o fato de termos competência para fazer não nos obriga a fazer. Nem tudo que Deus me deu competência para realizar significa que no propósito atual de Deus eu tenho que realizar. O sucesso de vocês não está na capacidade de fazerem muitas coisas. O sucesso de vocês estará na capacidade de se tornarem excelentes em alguma coisa. Existe algo que a Igreja Chave de Davi vai fazer nas mãos de Deus que nenhuma outra igreja vai fazer. É nisso que vocês precisam se prender. Quem quer ser excelente em alguma coisa precisa aprender a dizer não para muitas outras coisas. Segundo lugar, quando eu olho para Neemias, eu percebo um segundo ensinamento. E é esse aqui. Está na tela. Mantenha o foco naquilo que é essencial. Eu vou repetir. Mantenha o foco naquilo que é essencial. A responsabilidade de um líder, acima de tudo e em primeiro lugar, é fazer com que uma visão e uma missão dada por Deus atinjam resultados tangíveis no mundo real. Ou seja, uma liderança sadia não apenas é capaz de atingir metas, mas também se coloca disponível para conduzir pessoas a experimentarem crescimentos em diversas áreas da vida. Grandes líderes
não apenas são capazes de fazerem crescer grandes resultados, mas grandes líderes também fazem crescer grandes pessoas. Sabe, grandes líderes são capazes de produzir ambientes onde pessoas feridas, desencorajadas, desiludidas, agora se tornam pessoas capacitadas, equipadas e impulsionadas, completamente motivadas a realizarem coisas que jamais imaginariam realizar. Sabe qual é o papel número 1 do pastor Juliano aqui? Não é visitar vocês. Tem muita gente aqui que vai visitar melhor do que ele. O papel número 1 do pastor Juliano aqui não é fazer culto de gratidão ou culto fúnebre. O papel número 1, pastor, é ser o guardião da visão que Deus tem dado para essa igreja. A visão de Deus para uma igreja vem do culto, não vem do banco. Arão e Miriam tem um monte, pastor. Moisés só tem um. A unção que Deus dá para Moisés não deu para Arão nem para Miriam. Mantenha o foco no que é essencial. A função do irmão, se me permite, é olhar para esse povo, e que povo lindo, e conduzir esse povo num processo onde eles serão destravados. Potenciais que eles já têm, mas não imaginam que possuem, eles serão destravados para que esses potenciais agora saiam do anonimato, ganhem forma e dê resultados, a fim de que mais pessoas conheçam Jesus e sejam transformadas pelo poder de Jesus. Amém. Vocês têm um grande desafio aqui. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Espero voltar mais vezes. Esse prometo trazer pelo menos um pão. Eu entrei por ali ou por ali, não lembro. Nem sei mais por onde eu entrei. Mas eu acho que é o espaço todo do terreno que vocês têm. É isso mesmo? Eu decidi visitar o meu futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Quem se atreve a me atrapalhar, eu tiro de cena. Precisa manter o foco naquilo que é essencial. O problema é que a gente quer resultado, mas não se submete ao processo. Tem processo para ser submetido. Quando eu olho para a igreja, eu vejo o potencial que a igreja tem. Pessoal, LPV pode fazer coisas melhores do que a igreja de Jesus faz. A Unicef pode fazer coisas melhores que a igreja. Qualquer ONG pode fazer coisas melhores do que a igreja de Jesus faz. Mas tem um negócio, tem uma coisa que eles jamais poderão fazer, que é transformar o destino eterno das pessoas. Meu irmão, recebe aí, chave de Davi, em nome de Jesus. Mais do que propaganda ou publicidade em rede social para atrair pessoas para cá, porque semana passada nós falamos sobre isso lá na nossa comunidade, a arte e influência da mídia. Nós somos seres midiáticos, mas a mídia é mentirosa. A gente só revela a parte do eu da gente na mídia que a gente julga que vai impressionar. A parte do eu que de fato existe, que a gente sabe que vai se revelar, a gente esconde. Ou a gente coloca um filtro. Porque a gente quer impressionar. A gente impressiona quem está a certa distância, mas a gente só influencia quem está perto. E quem está perto consegue enxergar o defeito que a gente tem. E qual o problema da gente ter defeito? Você não precisa ser absorvido pela mentalidade diabólica de que você precisa aparentar a perfeição que nunca teve. Sabe por quê? Porque você não é aceito pela sua perfeição e muito menos rejeitado pelos seus defeitos.
apesar de ser quem você é, e apesar de fazer o que você faz, mesmo com todos os defeitos de fábrica que você tem, você continua sendo completamente amado, porque o amor de Deus por você não pode ser aumentado. Glória a Deus! Sem microfone, você aplaudiu uma escuta. Como é que eu falo? Deu ruim, obrigado, irmão. A igreja tem potencial. Meu irmão, anima mais um pouquinho aí, ô meu pai. Ah, tá bom. 70 quilômetros para voltar, irmão. Quando eu olho para a igreja de Jerusalém, eu observo a maneira como aquela igreja se espalhou. E quando eu olho para a igreja de Jerusalém, percebo como aquela igreja se... Irmão, Igreja Batista de Davi, olha para cá, preste atenção nisso. Observar a forma como a igreja de Jerusalém se espalhou. Irmão, é concluir que à medida que aquela pequena comunidade que nasceu no andar superior de uma casa, à medida que aquela pequena comunidade crescia, tornava-se impossível para a liderança, para os apóstolos manterem a mesma estrutura. Quem tem ouvidos, ouça. Imagine se aqueles primeiros cristãos ficassem lá naquele cenáculo, no andar superior da casa, dizendo assim: foi aqui que tudo começou, foi desse jeito, daqui a gente não vai sair. Se isso tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque aqueles cristãos tiveram coragem de receberem naquele ambiente, mas não reterem naquele ambiente, descerem, ganhar as ruas de Jerusalém, Judéia, Samaria e chegarem em Campos dos Goitacazes e nos alcançar. O crescimento daquela igreja exigiu da liderança coragem para adaptar a estrutura, ou seja, o crescimento daquela igreja provocou a necessidade de ampliar, por exemplo, a própria liderança. Foi quando os apóstolos estavam envolvidos na função de garçom, distribuindo comida para as viúvas do primeiro século. Foi quando eles chegaram à seguinte conclusão: não é bom que continuemos fazendo essas coisas. Alguém precisa fazer esse serviço daqui por diante. Ou seja, líderes da igreja, pastor, diretoria estatutária e os demais. Pega aqui, por favor. É tão bom pregar na posse de um pastor que a gente pega e depois vai embora, né? Olha para cá, por favor. Me permita ser usado por Deus para abençoar você. Crescimento daquela igreja provocou a necessidade de ampliar, por exemplo, a liderança. Os apóstolos estavam realizando a função de garçom, mas em algum momento eles perceberam que algumas coisas precisavam mudar. Ou seja, a missão daquela igreja estava ficando ameaçada. Interessante, porque o que antes unia, agora passou a causar murmuração, fofoca e separação. Atos capítulo 2 diz que eles permaneciam unânimes ao ponto de vender propriedades e bens e repartir com outros aquilo que tinham. Inclusive o pão, partiam o pão de casa em... Não tinha qualquer necessidade, mas agora passou a ter necessidade porque algumas viúvas estavam sendo esquecidas. O que uniu no início, partir o pão, agora começou a causar murmuração, porque a comida já não estava sendo distribuída para todo mundo. E eles tiveram então que ter coragem para mudar alguma coisa. Por quê? Porque naquele momento, pastor, a coisa mais importante já não estava sendo a coisa mais importante. Gostei disso agora, me sentiu assim um filósofo. A coisa mais importante
já não estava sendo a coisa mais importante. Os apóstolos foram intencionais e defenderam a seguinte ideia: eles decidiram fazer o que somente eles podiam fazer, porque eles eram os únicos do planeta Terra que estavam preparados naquele momento para retransmitir os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Manter o foco no que é essencial garantiu àqueles apóstolos pregar o Evangelho. O versículo 7 de Atos 6 diz que dessa forma a palavra se espalhou e cresceu rapidamente em Santa Maria. Cresceu rapidamente em Santa Maria o número dos discípulos, como também o número de novos sacerdotes que obedeciam à fé. Aqui vocês hoje estão sendo posicionados por Deus para fazer uma grande decisão. Quem é a chave de Davi aí? Levante a mão, por favor. Ó, a maioria absoluta. Ou vocês escolhem controle, ou vocês escolhem crescimento. Porque os dois juntos não subsistem. Quem controla não cresce, porque quem controla se torna um limitador para o crescimento. Mas quem decide crescer, abre mão do controle e aprende que não é o quadro todo pintado, mas apenas uma peça-chave para que Deus movimente, a fim de que a grande escultura seja montada, para que o nome de Jesus receba toda a glória. Amém. Cuidado, para que vocês mesmos não se transformem no maior limitador do crescimento que Deus deseja gerar nessa igreja. Mantenham o foco no que é essencial. Já falei 2 pontos, eu tenho 17. Aguenta sim ou não? Sim. Como o seu sim foi mais ou menos, vou falar só mais um. Ninguém falou, tá vendo que vocês só queriam mais um mesmo? Qual foi o primeiro ponto? Fala, não anotei porque está escuro. Eu repito. Quem quer ser excelente em alguma coisa, precisa ter coragem para dizer não a muitas outras coisas. Segundo lugar, mantenha o foco naquilo que é essencial. E terceiro, é possível estar fazendo coisas em excesso. Quem aqui gosta de viajar? Já viu gente que sai para viajar um final de semana? Leva uma mala que parece que vai passar um mês. Pessoal, olha para cá, ó. Carregar coisas em excesso cansa. Vou repetir. Carregar coisas em excesso cansa. Wayne Stanley, pastor da North Point, Atlanta, tive o privilégio de conhecer a igreja lá. Uma igreja, uma mega igreja. E ele, em um dos seus livros, ele apresenta os 2 mais bem guardados segredos da liderança. Você não prestou atenção em nada, pelo menos grave isso aqui. Quais são os 2 mais bem guardados segredos da liderança, segundo o pastor da North Point? Primeiro, quanto menos você faz, mais você realiza. Vou repetir. Está bugando aí a sua mente. Quanto menos você faz, mais realiza. Segundo segredo, quanto menos você faz, mais você capacita os outros a realizar. O problema é que em algum momento a gente aceita o mito de que para ser um bom líder, um bom crente, é necessário se tornar bom em tudo. E a lição libertadora nessa noite histórica para vocês é que não há necessidade de você se tornar um expert em cada área da sua vida. Não há nem mesmo necessidade de você entender tudo. Pastor, o senhor é mais velho do que eu na idade, muito mais velho do que eu.
Você está professando? 43? Somos da mesma idade, mas nem parece. Nem parece. Sabe algo que tem me abençoado? Vem cá aí. Algo que tem me abençoado. Nós não somos obrigados a saber tudo no reino. Tem gente que acha que pelo fato de sermos pastores, somos melhores. Ah, se eles soubessem enquanto nós somos piores. O que nos habilita a ser quem somos e fazer o que fazemos não é o currículo de vida que temos, mas é a unção espiritual que recebemos. Nós não somos obrigados a saber tudo e fazer tudo. E o que tem me abençoado é descobrir que sempre existirão pessoas abaixo da nossa liderança que se sentirão energizadas em realizar aquilo que é capaz de exaurir as nossas forças. Sempre existirão pessoas plantadas por Deus no rebanho que irão se divertir em fazer aquilo que nós detestamos realizar. Qual é o nosso papel? O nosso papel é guardar a visão e aprender a não carregar coisas em excesso. Eu tive um professor e ele dizia o seguinte: se existe algo que me manteve nos trilhos todos esses anos, esse algo foi me amarrar ao princípio do foco. Há muitas coisas que posso fazer, mas tenho que me restringir àquilo que preciso fazer, porque o segredo da concentração é a eliminação. Quem acha que tem que fazer tudo, perde para a própria mente. Líderes focados sabem o que devem fazer, como também líderes focados sabem o que não foram chamados para executar. Como afirma um provérbio italiano, muitas vezes aquele que faz demais faz muito pouco, e aquele que acha que faz pouco está dando uma grande contribuição para o avanço do reino. Por isso, em vez, Igreja Batista Chave de Davi, recebe aí, irmão. Em vez de vocês tentarem fazer um monte de coisas pela metade, foque nos dons, talentos, habilidades e recursos que Deus já entregou para vocês e deixe Deus, através de vocês, realizar o que Ele de fato tem poder para realizar. Não acrescentem à vida de vocês aquilo que vocês não precisam. Eliminem aquilo que compete com a visão que Deus entregou para vocês. O fato de vocês serem capazes de fazer não significa que vocês são obrigados a executar. Liderança focada acredita que de fato o essencial prevalece. Uma igreja desfocada acredita que qualquer coisa serve. E quem acha que qualquer coisa serve, no final percebe que nada funcionou. O chamado para o pastor é guardar a visão. O chamado para a igreja é executar a visão que Deus entregou. Você já percebeu que Ele não me chamou por eu ser um bom pregador? Você também percebeu que Ele não me chamou por eu ser um cara assim muito popular, atraente. Ele me chamou porque o coração dele, que é de Jesus, está ligado ao meu coração, que é de Jesus. Ele me chamou porque nós já acordamos entre nós mesmos de que para nós o mais importante é Jesus aparecer e o reino ganhar. Amém. Lá na segunda igreja Batista de Campos, eu tenho tido o privilégio, nesses quase 4 anos, de viver coisas extraordinárias. Lá
Pastor Daniel está aqui. A gente diz que até quando a gente erra, Deus transforma o cenário e faz dar certo. Eu quero terminar o meu compartilhamento aqui orando, mas não uma oração qualquer. Eu quero terminar orando pedindo a Deus que na mesma proporção, na mesma intensidade, com a mesma velocidade e com a mesma unção, e as coisas estão sendo realizadas lá, e a partir de hoje aqui comece também a ser realizada. E assim como um rio de recurso financeiro, Deus vai jorrar para lá, e o rio de recurso financeiro comece a jorrar aqui também. E assim como há multiplicação abundante de células lá, que haja multiplicação abundante de células aqui também. E assim como as celebrações lá são celebrações regadas de visitação espiritual, que as celebrações aqui também sejam mergulhadas de manifestação espiritual. Por favor, Senhor, se o Senhor me permite pedir, eu imploro por misericórdia e bondade que a mesma unção, que o mesmo crescimento, que a mesma, ó Deus, potência espiritual que o Senhor tem derramado lá, e o Senhor também derrame aqui para a glória do teu nome. Amém. E o meu irmão continue cheio da tua presença. Que o Senhor plante na mente dele mensagens que ele ainda não tem. Que o Senhor dê a ele toda a autoridade e liderança que ele necessita para vencer os obstáculos da transição e fazer com que essa igreja cumpra todo o objetivo que o Senhor tem para ela. Amém. Eu peço que o Senhor cele agora por meio do Espírito Santo unidade entre o pastor que chega e a igreja que recebe, para que essa cidade se renda, esse bairro se prostre e o evangelho do Senhor ganhe cada casa, cada coração, cada mente, para a glória do teu bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso é só o começo. Olha, nós preparamos algo muito delicioso para você. Graças a Deus! Mas está escuro, que pena, a gente vai ter que aqui, ó. Vocês não vão conseguir comer. O que a gente faz, hein, liderança? A gente come com a boca, pastor. Celular para lá. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela vinda de cada um de vocês, pelos amigos de perto e pelos amigos que vieram de longe. E o Senhor, não agora, depois desse momento tão especial como igreja que estamos vivendo, mas depois de você ser nutrido do teu espírito com essa palavra tão transformadora e impactante, há algo para alimentar também o seu estômago, e depois que o Espírito Santo te leve para a sua casa com um coração apaixonado, você faz parte de uma outra comunidade de fé, que você se alinha com o seu pastor, e com ele, que é um grande projeto, que você é daqui, que se una a nós, para que realizemos os propósitos do Senhor nessa localidade, e que aquilo que o Senhor já está fazendo possa se expandir e tomar proporções inexplicáveis, porque esse é o Deus a quem nós servimos.